Quando a gente começa a procurar informações para tentar entender os acontecimentos do mundo e principalmente para onde o nosso mundo está sendo conduzido, a gente começa a descobrir que existem pontos que precisam ser atacados, destruídos, ou seja, são agendas ao redor do mundo que buscam, né, alterar certa questão na sociedade, e uma delas é a questão de fé. Então aqui não estou aqui para discutir tua fé, no que tu acredita, ou deixa de acreditar, enfim, não é essa a questão. O que importa aqui é saber que existem pessoas no topo do mundo que têm uma fé e eles querem combater uma fé que é aquela num criador aqui desse mundo, tá? Então, de novo, repetindo, porque as pessoas não conseguem entender hoje em dia, né, aquilo que a gente fala. Não importa se tu acredita nisso ou na tua fé, isso não importa. O que importa são as pessoas que têm a capacidade de digitar as coisas no mundo. Elas querem que as outras pessoas, ou seja, a massa, a massa, perca a fé num criador. Ponto. Não importa se tu acredita ou não. Então é o seguinte, aqui tem esse artigo, ó, dia 1º de fevereiro de 2022, então bem recente. Eu não vou ler ele aqui, obviamente, porque senão fica uma chatice, tá? Eu só vou pegar aqui 2 pontos principais que eu tava lendo. Ele é bem simples, mas só para transmitir a ideia. Olha só, cai o número de religiosos nos Estados Unidos. Tá? Esse aqui é o título, então, da matéria. Quantidade de pessoas nos Estados Unidos que se identificam como religiosas diminuiu nos últimos 10 anos. Isso aqui está tratando dos Estados Unidos, mas é um comportamento, é um efeito causado ao redor do mundo. Então, como a gente está falando, né, eu sou brasileiro, aqui a gente percebe isso. Então, as pessoas, cada vez mais, né, elas não têm, mas não acreditam num criador, elas não têm essa fé. Então, as pessoas estão cada vez mais abandonando isso. Para conseguir fazer isso, para as pessoas, né, se comportarem desse jeito e ir perdendo a fé, várias coisas são feitas na sociedade que causam esse efeito. Não vou tratar disso aqui agora. Aí depois aqui vai, né, falando aqui outras coisas, enfim. Para a Pew Research Center, a mudança geracional pode ser o principal motivo de declínio. Ou seja, a cada nova geração, as pessoas elas vão diminuindo, vão perdendo então a fé. Isso é muito perceptível para a pessoa aí que tem 2 neurônios é capaz de perceber. Então as pessoas cada vez mais vão se distanciando dessa parte, vou usar a palavra de religião, mas eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas da fé num criador. E a gente percebe o seguinte, a cada nova geração os valores vão sendo mudados e, ou seja, o comportamento das pessoas vai, de cada nova geração, ele é mais danoso, né, mais negativo, mais terrível do que os dos nossos antepassados. É só pensar aí, né, coisas que hoje tu acha normal ver na rua, por exemplo, será que o teu avô ou a tua avó acharia normal? Né, ou o teu bisavô ou tua bisavó achariam normal aquilo, não iriam ficar incomodados, enfim. Então não importa o que tu acha, né? Eu só estou te mostrando que isso foi feito. Então aquilo que hoje, ou muitas coisas que são aceitas hoje, né, como normal, enfim, no passado não eram vistas. Cada vez mais aparente nas últimas décadas por conta, ou seja, a mudança geracional parece ser o principal motivo do declínio. Tá? Porque cada vez mais aparente nas últimas décadas por conta dos millennials e da geração Z. Ou seja, a cada nova geração, tá, as pessoas vão ficando mais distante, então, dos valores passados. Ó, aqui estão mais distantes dos tradicionalistas. Então, é o que eu estou dizendo, né? Então, os valores do passado, eles vão perdendo, né, o sentido a cada nova geração, tá? A gente vai alterando isso. A gente não, né? A massa, né? Do que os baby boomers e a geração X. Então, além disso, a cada ano, as gerações mais jovens compõem uma parte cada vez maior de toda a população adulta, ou seja, os Estados Unidos. Ou seja, essas gerações mais novas, né, elas vão se tornar adultas, né? Então, elas já têm uma mentalidade diferente, distante então dos valores tradicionais. Então agora essas crianças, depois jovens, enfim, elas irão se tornar adultos. Então a massa
né, de adultos já daquele local, enfim, ele já vai estar totalmente distanciado daquilo, né, dos valores dos seus antepassados. Esse é um efeito causado aí ao redor do mundo, tá? Com diferentes intensidades em cada local. Então, aqui é bem, esse parágrafo aqui é bem importante para o seguinte, ó. Aqui, ó, começa o seguinte, aqui, ó, essa aqui é a geração mais antiga, tá? Então, aquele pessoal lá que viveu a época no Brasil, no caso, né, do governo militar, tá? Então, né, viveu aquelas questões, né, que muita coisa a gente ouviu falar, né, que contam, enfim, tá? Depois tem a geração X, ou seja, após essa geração, vem a geração X. Então, aquele pessoal que nasceu ali até a década de 80, mais ou menos, então, durante, né, o período ali do governo militar, tá? Mais ou menos sempre assim, por décadas, né? Eu divido isso na minha cabeça, né? Então, aqui o pessoal que já estava lutando, né, por direitos, a liberdade, enfim, né? Quando a gente vai estudar, a gente começa a descobrir, né, qual é a liberdade que o pessoal lutava, né? Mas, enfim, trato disso em outro vídeo. Então, aqui a segunda geração, depois aí tem a geração Millennials, que seria aqui a Millennials ou geração Y, né? X, Y, né? Então, aqui esse pessoal que já viu, né, essa questão, essa chegada dos computadores, né? Na década ali de 80, 90, já começou, né, esse contato, né, com essa tecnologia, tá? E também, né, passou, né, por mudanças, principalmente aqui no nosso país, tinha aquela questão de moedas, teve questão mundial, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né, a queda da União Soviética, enfim, então coisas marcantes, tá? E aí, depois, teve a geração Z, então aquela geração que, depois da década de 90, então nasceu a partir ali de 2000, né? Então entra aquela questão, preocupação com aquelas questões sociais, né? Tem mais, por causa da tecnologia também já tem uma outra forma de, né, se relacionar com as pessoas, né? Talvez tem mais dificuldade, né? Diferente dos nossos antepassados que não tinham essas tecnologias, essas coisas para perder tempo, entre aspas, né? E acabavam, né, tendo uma interação muito maior, uma interação humana muito maior. Então, e aí depois, claro, que tá 2000 e depois tem ainda a geração, né, que, por exemplo, sei lá, 2010, sei lá, as pessoas já nasceram, as crianças já nasceram, então, com um celular praticamente, né, então elas já vivem muito no mundo virtual, né, digamos assim, então acompanham as redes, sabem fuçar em não sei quantos aplicativos, entram nas redes sociais e tal, então, essa geração, que se eu não me engano chamam de alfa até, ela, como é que eu vou dizer, ela já tem uma dificuldade muito maior de enxergar a realidade. Por quê? Porque ela já nasceu utilizando o celular, as redes sociais e vendo através de vídeos e fotos aquilo que ela acha que é a realidade. Olha, é um problemão. Basicamente, não sei se ficou confuso, mas eu acho que não, né? Então, o que eu quis dizer aqui, né, explicando esse parágrafo, né, é que a cada nova geração ela vai ficando mais alienada, né, desconectada da realidade e conectada com o mundo virtual, aquilo que, né, a pessoa, por exemplo, entra numa rede social, todo mundo já ouviu falar disso, né, a pessoa está sempre sorrindo e será que ela está sempre feliz, né? Então, ela vai ficando cada vez mais alienada, cada vez com mais dificuldades para escrever, para se expressar, porque ela também já usa muito o celular, ela já não escreve mais, usa o computador, já usa muita gíria, muito emoji, enfim, então, e os valores, então, vão sendo corrompidos, né? Então, lamento se tu não concorda com isso ou não, mas essa é a verdade, né? Tu gostando ou não. Essa é uma agenda, tá? Essa é uma agenda aqui, ó, de distanciar as pessoas do Criador, destruir a fé das pessoas. Então, isso aqui é uma agenda, eu vou fazer outros vídeos, né, sobre isso, né, abordando de outra forma, né, com mais detalhes, algum ponto, enfim, mas tu precisa entender isso. Então, quando tu vê, por exemplo, numa desfile de uma escola de samba aqui no Brasil, o pessoal colocando lá o filho, né, do criador lá apanhando, né, sendo praticamente destruído pelo opositor, aquilo não é o acaso. Bom, vou terminar por aqui o vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo. Espero que tenha gostado e, embora tu possa não
concordar 100% com o que eu disse aqui, né? Pelo menos eu acho que tu deveria refletir um pouquinho sobre isso, começa a reparar nesse tipo de coisa, reparar que tu vai ver que nada é ao acaso. Então, termino por aqui, forte abraço.